Olá, você que me acompanha pelo canal do Pioncast. Estamos aqui na maratona de quarentena, de lives na quarentena. Então nós estamos aí recebendo profissionais incríveis que compartilham, que trazem valor agregado, que falam sobre liderança, criatividade, empreendedorismo, inovação, inclusão, educação especial. E nós vamos receber uma pessoa mega top incrível que fala sobre inteligência emocional nos relacionamentos. Me ajuda a receber Rogério Celina aqui no canal Pioncast. Um conteúdo para que cada um de nós possamos ter ainda mais inteligência emocional, principalmente nesse momento que estamos sendo colocados a xeque. Rogério. Olá, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que você está? Tudo bem? Para mim é uma honra poder participar desse projeto tão importante, principalmente nessa época em que todos nós estamos vivendo. Rogério, obrigado por ter aceitado o desafio, viu, amigo? Imagina, é um prazer poder compartilhar desse momento tão importante e parabéns pela iniciativa. Tem coisas que a gente não entende, a gente apenas obedece o chamado e vai. Exatamente, aí vai cumprindo a missão, né? E olha, eu vou falar para você. Teve um amigo que me perguntou umas coisas, falou, não dá para contar os bastidores hoje. Mas dá para, em uma oportunidade, de contar os bastidores, porque aconteceu de tudo. Desde a meia-noite passada que nós começamos, dá 40 horas, exatamente uma hora atrás, agora está 41 horas. Mas só que não consegui cumprir a meta, porque teve imprevistos, convidados que tiveram alguns desafios, tecnologia, enfim. Ah, sim. Rogério, uma honra receber o nosso padrinho ali, ó. Ó, o professor Álvaro aí já. Olá, Álvaro, como vai? Tudo bom? Esse é figura. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, né, do nosso propósito e já passo o chapéu para o senhor ali para, né, se apresentar. Você, né? Por favor, né? Você, com todo respeito. É que pelos títulos. Ah, imagina. E essa live ela vai ter de duração de 35 a 45 minutos. Quando chegar a 30 minutos eu aviso você, para que você se localize ali no tempo. E ao final a gente faz a história juntos, que somos todos contadores de histórias, ok? Perfeito. O canal Pioncast ele nasce com um propósito curioso de falar com as crianças. Quando entrou a quarentena, nós entramos com o propósito de ajudar os pais, as famílias. Eu sou escritor de livro infantil e a ideia era contar histórias para as crianças, para ajudar os pais e entreter as crianças. Mas quem mais se interessou pelo canal foram os adultos. E ali foram chegando e nós fomos criando conteúdo sobre criatividade, empreendedorismo, liderança, emocional, educação especial, educação, dislexia. Falamos sobre doma animal, falamos sobre artes, causos, enfim. Trabalhamos com uma infinidade de temas e as coisas foram tomando proporções absurdas. E Deus foi iluminando e foi colocando pessoas, e, enfim, estamos aqui hoje. E o canal tem esse propósito de promover. A gente fala aqui no interior que é deixar um barulho de carroça na cabeça. Ou uma pulguinha atrás da orelha. O que é isso? Perfeito. Provocar um desconforto positivo. Trazer uma provocação positiva. Que a pessoa tome algumas decisões positivas para a vida dela, depois de ouvir, no caso aqui hoje, né, o professor Rogério, e compartilhar algumas informações, e de repente a pessoa fala, eu preciso me aprofundar nesse assunto. Então, você que está chegando no canal, seja bem-vindo, você assistindo ao vivo no Instagram, ou no YouTube, talvez daqui 1 ano, 5 anos, daqui 100 anos, entenda que nós brasileiros estamos aprendendo a trabalhar com a internet, ganhar dinheiro, a criar identidade visual, ganhar identidade online exatamente na quarentena. O brasileiro sempre usou a internet para entretenimento, muito mais para entretenimento do que para trabalho, e agora estamos aprendendo a lidar, ensinar, aprender via internet. Muito bom, seja mais uma vez bem-vindo, professor, fique à vontade para se apresentar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite para participar desse projeto maravilhoso criado aí por você, Renê, e a convite de poder contribuir, trazer a nossa contribuição nesse momento em que não só o país está vivendo, mas acho que toda a humanidade está vivendo, né? E agora, mais do que nunca, nós precisamos parar para pensar, porque
eu tenho o entendimento que as nossas relações não serão mais as mesmas após quando nós voltarmos para o convívio social, a convivência social, ela não vai ser mais a mesma. As relações humanas, elas estão em transformação. Então, nós precisamos parar para pensar. Muito bem, eu sou advogado, sou palestrante na área de relacionamento, na área de professor também na área jurídica, ministro também cursos para aqueles que pretendem a aprovação na OAB. E estamos aí, né, com essa missão também de ajudar a transformar vidas. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E aí, qual é a questão? Eu tenho visto, ao longo dessa minha experiência profissional, seja como advogado, como palestrante, em relação aos alunos da graduação e aos próprios alunos que vão prestar o exame da OAB, que vários relacionamentos terminam, relacionamentos amorosos, amizades, relacionamentos profissionais, terminam simplesmente por falta da utilização de duas palavras: resiliência e inteligência emocional. Talvez você que esteja aí nos acompanhando pelo canal do YouTube, aqui pelo Instagram, esteja passando por isso, ou conheça alguém que esteja passando por essa situação, de um término de relacionamento. E aqui, quando nós falamos em término de relacionamento, nós não estamos falando somente no relacionamento amoroso, que é dolorido, mas o término de amizades sinceras também causa uma dor. O término de uma relação profissional também causa dor. E, às vezes, romper conosco mesmo para termos novos padrões causa uma dor. Né? Eu diria que, no sentido figurado, é uma morte para um renascimento. Né? Então, existe essa dor. E por quê? Por que permitir que relacionamentos... Porque, às vezes, eu tenho percebido que pessoas que se amam terminam relacionamentos amorosos, apesar do amor. Perfeito. Amizades sinceras são rompidas, apesar da sinceridade nas amizades. Então, precisamos parar para pensar o porquê que isso acontece. Qual é a causa que isso acontece? E aí vem muita questão relacionada à resiliência e à inteligência emocional. Porque o problema maior é eu achar que o outro tem que agir exatamente da forma que eu acho que é correto. Mas é correto sob o meu julgamento. Sob o meu olhar. Sob o meu olhar. Então, às vezes, eu não consigo compreender o outro. E aí eu quero definir aqui, Renê, o que é resiliência. Nós vamos trabalhar muito com essas duas palavras, né? Perfeito. A resiliência e o equilíbrio ou a inteligência emocional. A resiliência, para mim, é a capacidade humana de superar problemas e dificuldades da maneira mais rápido possível, desde que com equilíbrio emocional. Não é resiliente, por exemplo, quem resolve problemas dando porrada em tudo. Certo. Na expressão. Quer dizer, eu resolvo sempre do meu jeito, desde que seja do meu jeito, o problema está solucionado. Será que isto é resiliência? Não sei. A resiliência, ao meu ver, é justamente essa capacidade, o quanto eu resolvo de problema, o mais rápido possível, com equilíbrio emocional. Ou seja, quanto de ganhos eu trago para a solução do problema, naquele momento em que eu soluciono o problema. Ou seja, esses ganhos são ganhos para todos ou é um ganho somente para a minha pessoa? Porque se nós formos pensar, para eu ganhar, o outro precisa necessariamente perder?
Não. Nós estamos numa fase de transição, e já vem há algum tempo, mas agora acho que isso aflora muito mais, Sim. que é a fase do ganha-ganha. Ganha-ganha. E aí nós estamos trabalhando justamente com essa questão da resiliência. E aí eu disse, bom, resiliência ela é a capacidade de resolver com equilíbrio emocional. Ou seja, é você aplicar a inteligência emocional, é você aplicar a forma com que você resolve os problemas que são ou que surgem no seu dia a dia. Né? Muita gente acha que uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida boa é uma vida sem problemas. E não é. Né? A vida do ser humano, a capacidade do ser humano é de solucionar problemas. Por quê? São essas soluções, são esses problemas que vão nos trazendo aprendizados, experiências, histórias. E Professor, como eu conto a minha história é muito importante. Pois não, Enem? posso interromper? Claro, claro. O senhor está falando, está vindo um filme aqui na minha cabeça, né? Não vou determinar as idades, mas teve uma fase da minha vida que eu tinha uma certa capacidade de resolver as coisas e eu tinha a capacidade de articular essas coisas de uma forma razoavelmente pacífica. Como se diz na linguagem, boa praça. Tá. Esse cara é boa praça, né? Falando assim nessa linguagem. Teve uma fase da minha vida que eu perdi a mão. Perdi. Aquele cara que resolvia tudo, continuou resolvendo, mas aquele boa praça mudou. Aconteceram algumas coisas no meio do caminho e houve ali a gente vai se calejando, vamos dizer assim. Sim. Lamentavelmente, não deveríamos se contaminar, porque talvez eu estava pouco protegido, eu não estava usando máscara, não estava usando álcool gel ainda, né? Porque a contaminação existe a todo tempo, você se protege, é você que determina se vai chegar até você aquilo, né? E eu caí na minha concepção de resolver problemas como boa praça. Eu comecei a resolver problemas com muita agressividade. Então, eu perdi demais e distanciei pessoas demais. E aí, eu acho que eu ainda não cheguei naquele cara que eu já fui. Eu estou no caminho. Eu sinto que eu estou, mas eu demorei para acertar a mão de novo. Sim. E aqui está o curioso, que eu queria pedir uma opinião sua. É que mesmo eu tinha consciência, eu não tinha consciência que eu era, depois não tinha consciência que eu tinha perdido essa ideia de boa praça, e teve uma fase que aí eu tinha consciência que eu tinha que melhorar, que eu já não era, e aí eu comecei a buscar os caminhos. Eu falei assim, poxa, se eu já passei por aquele caminho, vou buscar. O que eu fazia e o que eu não estou fazendo? Aí veio, não sei se é isso a resiliência, mas aí eu comecei a trabalhar em inteligência emocional, não sei se esse é o nome que o senhor daria, Sim. e ter concepções das minhas ações que não eram boas para mim nem para os outros. Não sendo bom para os outros, não era bom para mim. Bom, resumindo, o senhor... Eu vejo hoje muitas pessoas, eu diria assim, numa situação igual a minha, já tiveram em fases bacanas, emocionalmente, financeiramente, aí de repente a vida bate e ele vai perdendo a essência. Ele não é aquele cara chato, ele não é aquele cara grosso, ele se tornou uma pessoa assim. E aí, como que a gente ajuda um amigo, uma amiga, que a gente sabe que ela merece ser, ela tem uma essência boa, mas ela está um pouco distante. A inteligência emocional dela ainda não foi, ela depende dela, 100% dela, mas como trabalhar, como ajudar uma pessoa dessa, professor? Então, duas situações aí nós precisamos verificar. Desculpa ter atrapalhado a sua linha de raciocínio. Imagina, não atrapalhou em nada, muito, muito oportuno, porque nós podemos debater e acho que esse esta é a melhor forma de nós podermos contribuir com aquilo que nos propusermos. Perfeito. Eu acho que tem duas situações aqui. Comportamento
E aí eu preciso entender o meu estado de ego daquele momento. Então, o meu estado de ego, ele vai me determinar o comportamento. E olha que interessante, esse comportamento, ele vai me gerar um resultado. Esse resultado vai criar dentro do meu subconsciente ou no meu inconsciente uma crença. E esta crença, ela pode ser uma crença limitante, que me paralisa e faz com que eu mude determinados padrões. E se ela for uma crença limitante, toda crença limitante tem o seu lado negativo, eu vou mudar os meus padrões negativamente. E aí, esta crença vira comportamento que vai reforçando a minha crença. Olha que interessante. Eu vou entrando num ciclo vicioso. Aquele meu comportamento gera um resultado, esse resultado vai me gerar uma crença. Esta crença vai fazer com que eu haja novamente dentro do meu padrão mental ou dentro do meu padrão emocional e eu vou repetindo. E a coisa vai virando cíclica e às vezes eu continuo agindo em determinadas situações de uma forma cíclica. E isso nós podemos trazer para os relacionamentos. Né? Todos nós temos esses momentos em que agimos de uma forma. Eu já fui muito mais paciente, por exemplo. Né? E hoje eu sei que eu sou menos paciente e preciso, talvez, agir com um pouco mais de paciência, como eu já agia. Então, Renê, o que é importante? Esse estado de consciência. Eu saber em que situação eu me encontro nesse momento. Mas para isso eu preciso querer. Eu, pessoa, preciso querer para ter nível de consciência. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Nós partimos da questão do chamado livre-arbítrio. Fazendo uma comparação mais comum aqui, né? É tentar ajudar aquele amigo seu que bebeu muito, que quer dirigir, você fala, não, você não pode, que você bebeu, você tá alterado. Aí ele briga com você, brigando já com aquele jeito de bêbado. Você tá me chamando de bêbado? Eu não tô bêbado, eu sei dirigir. Ou seja, ele está afetado, mas ele não assume que está, porque ele está sobre o efeito já do álcool, então ele não consegue, é tão forte que ele mesmo ele já briga. Ou seja, quando você vai chegar numa pessoa para falar que a crença dela, que o nível de consciência dela está afetando o caminho que ela vai dirigir, né, por onde ela vai percorrer, dependendo do momento ela vai ter uma reação negativa. Como que eu ajudo uma pessoa nesse tipo? Chamando ela para a mudança do padrão emocional dela, porque modificando o estado de ego dela, ou seja, negociando. O que significa isso? Isso. O que significa isso, Renê? Essa pessoa, quando ela fala, você está me chamando de bêbado, eu não estou bêbado, quem é você para dizer o que eu tenho que fazer e tal? Isso. Se eu entrar nesse estado de ego, nesse estado emocional dela, nesse estado de ego dela, vai gerar conflito. Perfeito. Por que vai gerar conflito? Eu vou falar, então tá bom, faz o que você quiser e você arque com seus resultados. Simplesmente lava as minhas mãos. Eu te alertei. Mas eu não consigo trazer essa pessoa para uma mudança. A Andressa está colocando aqui que temos que repensar a tolerância. Isto também. Perfeito. Também nós vamos falar um pouquinho dessa questão da tolerância, Andressa. Obrigado pela participação. E aí, o que eu faço? Eu começo a fazer perguntas para ela, que ela, mesmo nesse estado emocional, ela possa voltar para um adulto. Porque talvez ela esteja aí num estado emocional, e todos nós temos esse estado emocional, que nós chamamos de criança livre. Eu vou fazer, estou feliz e tal, agora eu posso e tal, eu me sinto super-homem, né? Maneira de fazer, eu posso tudo. Quando você
não está nesse padrão, eu não entro nesse padrão emocional, eu não entro nesse estado de ego e compreendo que a outra pessoa está no estado de ego diferente do meu, eu chamo ela para o adulto. Como que eu faço isso? Com perguntas. Então, Sempre perguntas. Então, se eu falar para ela que ela não pode dirigir, talvez ela se ofenda e exploda esse estado de ego. Certo. Eu falar, poxa, tem tanta gente que te ama. Você já pensou que você dirigindo, você pode, agora, nesse momento, causar um acidente? Você não quer que eu te leve? Como Perfeito. que eu posso te ajudar? Pô, tá tão legal a nossa conversa, podíamos continuar. Deixa eu levar o carro. A inteligência emocional minha em salvá-lo tem que ser maior. Isto. É minha missão, é eu que tenho que ser melhor em termos assim, mais capacitado, ter mais habilidade para ajudar essa pessoa. Essa é a inteligência emocional que nós estamos nos referindo. Porque Perfeito. eu mudo todo o padrão, eu mudo o padrão daquele momento. Eu não quebro o relacionamento e trago a pessoa para a consciência do adulto. De agir conforme aquela situação. De agir como tem que ser feito dentro daquela situação. Não simplesmente eu quero porque eu quero. Olha só de nós colocarmos essa pergunta, percebe que já mudou tudo? Faz total sentido, né? Não faz sentido? Faz. Será que tanta gente te amando, tem tanta gente que ama, você tem seus filhos, sua esposa, será que você não pode causar um acidente? Vamos juntos, vamos conversando. O papo tá legal. Eu fiz exatamente, eu trouxe a pessoa para agir dentro daquilo que é o adequado, dentro do meu estado emocional, padrão emocional adulto. Né? Não que eu seja melhor ou pior do que ela, mas naquele momento precisa, né, de alguém que esteja fora deste padrão emocional e compreenda o padrão. Porque o que é inteligência emocional? Na verdade, primeiro, inteligência emocional, eu preciso reconhecer as minhas emoções e saber como eu lido com as minhas emoções. Isto é o estado de consciência. Então, quando eu reconheço as minhas emoções e sei como lidar com as minhas emoções, isso já faz com que eu identifique em que estado de ego eu estou. Se eu ajo mais como uma pessoa crítica, que reclama de tudo, que nada está bom, se eu ajo como um pai amoroso, que tudo está bom, os dois têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ou eu ajo como uma criança, eu quero porque eu quero, tem que ser do meu jeito, e eu quero, oba, tem que ser assim, porque agora estou vibrando. Não? Ou eu me adapto à situação que a gente chama de criança adaptada, simplesmente para ter o pertencimento. Criança adaptada, chama? Isto, criança adaptada. Então eu tenho esses estados emocionais de ego. O pai crítico, o pai amoroso, a criança livre e a criança adaptada. E tem o adulto. O adulto é o quê? Então, o adulto ele se interrelaciona com todos esses estados. Porque o pai crítico, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, quando eu reconheço dentro da minha inteligência emocional em que estado emocional, em que estado de ego eu estou no momento, eu consigo compreender como que eu preciso agir. Então, esses são os dois primeiros pilares da inteligência emocional. Mas existem outros dois pilares, que é reconhecer as emoções do outro e saber como lidar com as emoções do outro. Olha que interessante, isso é empatia.
Empatia. Empatia, eu me coloco no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo compreender em que estado emocional ou em que estado de ego ele está. Então eu começo a não julgar as atitudes dele, porque eu compreendo as atitudes dele. Um dos grandes problemas que impacta esta falta de inteligência emocional é o julgamento, que me impede essa compreensão completa dessa inteligência emocional, de eu saber quem sou eu, quais são as minhas emoções, positivas e negativas. Como que eu lido com essas emoções? Quais são as minhas crenças em razão dessas emoções que eu vivo, ou que eu estou vivendo, ou que eu vivi? Né? Porque tem muitos, Renê, que trazem para o seu estado emocional questões do passado. Sempre se vitimizando. Né? Então eu vou sempre terceirizar a culpa. A culpa é do outro, tudo acontece por uma questão externa, eu não assumo a responsabilidade da minha vida, eu não assumo a responsabilidade da minha conduta. Por que é tão comum, professor, encontrar no dia a dia esse tipo de perfil? É mais fácil? É mais cômodo? Ou falta o nível de consciência que ele está na rédea? As rédeas estão na mão dele e ele faz o que ele quer, mas ele não quer assumir, porque se der errado, as pessoas vão falar que foi ele que fez. Então é mais fácil terceirizar a cidade, o governo, os meus pais, Perfeito. A igreja. É por uma questão de resguardar. Eu não quero me expor à sociedade que eu sou incompetente ou eu sou assim, e não tem nada de errado, é um momento que você erra, ou o nível de consciência, ele não está naquele nível de consciência, como já foi dito, que ele realmente acredita que o que está dando errado na vida dele é culpa dos outros. São as duas coisas. São as duas coisas. Alguns mais, outros menos, essa mistura. Isto. Voltando naquele moto contínuo que nós havíamos, naquela roda que nós havíamos, olha que interessante. Ele tem medo de mudar o padrão dele. Porque o padrão de comportamento dele, impôs nele uma crença limitante. E aí... Total sentido. Aqui no interior a gente fala uma coisa, vê se o senhor acha um termo bonito para explicar o que eu vou explicar. A gente fala que fulano caiu do cavalo. E a gente fala aqui que se ele cai do cavalo, nos primeiros minutos ele tem que subir de novo. Rapidamente. Sim. E de preferência no mesmo cavalo. Se ele cai do cavalo, o termo caiu do cavalo, e ele não sobe naquele cavalo, duas coisas acontecem. O cavalo pega a barda e começa a entender que ele é mais forte do que o cavaleiro. E não para ser agressivo, não é com essa mensagem, é que no sentido de domínio, de crenças. E o que caiu, o peão que caiu, ficou com uma dor na bunda, uma dor nas costas, passa a ter medo do problema, o cavalo passa a ser problema, ele cria uma crença que ele é incapaz de assumir aquela postura. Então aqui a gente fala que quando você cai do cavalo, a primeira coisa que você tem que fazer urgentemente é subir de novo. Para que você não determine uma crença que aquilo é impossível. Para que você crie uma crença determinante que aquilo foi um acidente que pode acontecer qualquer hora, qualquer dia, e pode voltar a acontecer, e você dá uma chocalhada e levanta e vai de novo. A crença é, você tem que persistir sempre, fazer sempre, enfrentar sempre. Os seus medos precisam ser enfrentados. Eu falei de um jeito da roça, o senhor fala do jeito bonito. Não, mas perfeita a colocação. Porque que... e é isso mesmo, é interessante. Olha o que o estado de ego adulto faz. Ele age.
com medo mesmo. Com medo mesmo. Mas vai. Né? Tem uma passagem do filme Nasce uma Estrela muito interessante. Não Nasce a Estrela da Lady Gaga. Isto. Ok. Quando o produtor dela vai fazer um show no qual ela está na plateia, ele simplesmente chega para ela e fala: olha, eu vou te chamar no palco. Eu fiz um novo arranjo para você. Eu vou te chamar no palco. Ela, timidamente, tremendo de medo, vai para o palco. Ou seja, tá com medo? Vai com medo mesmo. O palco é o cavalo? O palco é o cavalo. Ah. Não paralisa. Não paralisa. Vamos trazer esse cavalo para a administração da empresa. Vamos trazer esse cavalo para os relacionamentos. Vai cair. Né? Vai refugar. Perfeito. Nem tudo vai dar certo. Mas pelo menos eu já tenho a experiência de como não fazer. Então, olha que interessante. E eu trago aqui, novamente, um exemplo do carro. Por que o retrovisor é menor do que o para-brisa? Porque eu olho para o retrovisor e vejo o passado.